Olá, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Hoje, dia 12 de janeiro, segunda-feira. Começando o ano, né? E aí todo mundo sabe que, bom, dia 12 ainda, então estamos no início. E aí esse tempo começa a ser de recomeços, de muitos planos, de muitas expectativas. Mas olha, gente, para muitos brasileiros também é tempo do quê? Já chegou o IPVA aí para você? Boletos, isso, boletos, dívidas e preocupação com o dinheiro. Quem conseguiu guardar um pouco do 13º ou das férias, fica na dúvida. E agora? Eu guardo, né? Eu vou poupar ou eu vou pagar minhas contas? E quem gastou todo o 13º? Por onde que vai começar? Sem entrar em desespero. Porque às vezes a gente vive como se não houvesse amanhã. Hoje o Estúdio Câmara vai falar sobre a organização financeira no início do ano e também sobre algo que muita gente sente, mas nem sempre percebe. Como os problemas financeiros, eles afetam a nossa saúde mental e a nossa autoestima. Exatamente. Nossos convidados já com a gente aqui, daqui a pouquinho vamos apresentá-los, mas antes eu quero falar com você que está em casa. Participe com a gente, mande sua mensagem, nosso WhatsApp está aberto, nossa produção está te aguardando. Você guardou um pouquinho aí do 13º, você gastou tudo e agora bateu o arrependimento, vem IPVA, IPTU, Escola das Crianças. Olha, dá uma canseira até de falar, não é? Então, como é que tá as coisas por aí? Manda pra gente. Tem alguma dúvida sobre organização financeira ou então como o financeiro tá mexendo com o seu psicológico? Manda pra gente, daqui a pouquinho você tem a resposta. 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza algumas informações, a previsão do tempo, vamos apresentar também os nossos convidados. Vamos lá. Olha, a Escola Nacional de Administração Pública disponibilizou um curso online gratuito sobre reforma tributária com acesso pelo hot site da Prefeitura de Campinas, dedicado ao tema, ou então pelo site da própria instituição, tá? A capacitação tem apoio da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. O curso é voltado a agentes públicos das áreas tributárias e financeiras, mas também está aberto a cidadão interessado em entender os impactos da reforma na economia brasileira. Dividido em 6 módulos, o conteúdo apresenta de forma didática e prática os principais pontos da reforma, como os novos impostos, mudanças na competência tributária e os reflexos para as empresas e consumidores. A carga horária é de 20 horas, com certificado para quem concluir os módulos, tá? O aluno tem 30 dias para finalizar o curso a partir do início. Então, mais informações, você acessa lá o site da Prefeitura de Campinas e também na plataforma da Escola Virtual do Governo. Muito bem, vamos lá então, seguindo com mais informações. E você que tem veículo registrado aqui em São Paulo, atenção, a Secretaria da Fazenda e Planejamento divulgou o calendário do IPVA 2026. O pagamento começa hoje para veículos com final de placa 1 e vale ficar atento às opções, tá? Dá para pagar o imposto à vista com 3% de desconto, ou então você pode parcelar em até 5 vezes, sempre de acordo com o final da placa e também o valor do IPVA. O desconto vale para carros, motos, caminhonetes, ônibus, caminhões e veículos similares. Agora, se você deixar para pagar a partir de fevereiro, atenção, pede o desconto de 3% e também não poderá parcelar, sendo necessário quitar o valor em parcela única. Então fica a dica, né? Confira aí o final da placa do seu veículo, avalie a melhor opção para o seu bolso e não deixe para pagar na última hora, tá bom? Agora vamos com a previsão do tempo aqui para a cidade de Campinas, hoje segunda-feira, começando a semana. Olha, não sei não, hein? Diz que teremos uma semana chuvosa, mas vamos focar no aqui no agora? Vamos focar no hoje? Previsão para hoje, mínima 21, máxima 33, não sei você, mas eu passei um calor terrível essa noite. Tá muito quente, o ar-condicionado aqui no estúdio está aí 19 graus, mas a gente está tendo uma sensação de muito calor. Lá fora, então, nem se fala. Para hoje, diz que nós temos sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite,
Quando a previsão fala que a máxima é de 33, a gente pode esperar aí uns 40, 42, 43 de sensação térmica. Então, a dica, né, roupa leve e muita hidratação, tá bom? Se cuide. E vamos embora, que a semana só tá começando. E vamos falar, claro, dessa realidade, né, que a gente tá vivendo. Esse começo de ano aí, para a maioria dos brasileiros, vem acompanhada de um peso, né? Acompanhado, aliás, de um peso. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, no final de 2025, cerca de 78% das famílias brasileiras estavam endividadas, sendo que o cartão de crédito é o principal vilão, presente em mais de 85% das dívidas. Janeiro, né, com a chegada dos impostos IPVA, IPTU e as despesas com material escolar, se torna o mês do estresse financeiro máximo, gente. Mas o problema vai muito além do bolso. A relação entre dinheiro e bem-estar é direta e uma pesquisa do SPC Brasil mostra que 90% dos inadimplentes relatam que a dívida impacta negativamente a qualidade de vida. Esse desequilíbrio provoca sintomas sérios como ansiedade, insônia, depressão, perda de autoestima. Por isso, organizar as finanças não é apenas uma questão de planilha, é um ato fundamental de cuidado com a saúde e a gente precisa de ajuda para isso. Exatamente. Então, para nos ajudar a entender melhor essa dinâmica de traçar aí um caminho para sair do sufoco, a gente recebe aqui no estúdio o Alex Oliveira, ele é consultor financeiro. Olha, há mais de 5 anos ajuda pessoas e famílias a se organizarem, né, na vida financeira. Seja muito bem-vindo, bom dia, obrigada pela sua presença, Alex. Obrigado, Rúbia, doutora também. Obrigado a você que está nos assistindo. As anteriores também já estão acumuladas, então é uma situação muito complicada, né? Mas vamos lá. Vamos lá, porque a gente tem muito que aprender hoje com vocês. Olha, e como a gente sabe que a vida financeira impacta a nossa saúde mental, claro que a gente ia convidar uma psicóloga, ela é psicóloga clínica, gente, economista e planejadora financeira pessoal, né? A Maria Manso, ela é especialista na relação entre dinheiro, comportamento e emoções. Que coisa maravilhosa! Seja muito bem-vinda, bom dia para você. Maria, você está me ouvindo? Eu acho que seu microfone deve estar mutado, a gente não conseguiu te ouvir, tá? Enquanto você vai ajustando aí, por gentileza, eu já pergunto para o Alex, porque a gente trouxe no início do programa que dados mostram que 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, quando chega janeiro, o bicho pega e a gente não tem para onde correr. A gente precisa pagar, a gente precisa resolver. Então, imposto, material escolar, conta acumulada, por onde que a gente deve começar, Alex? É melhor renegociar? Aliás, negociar a dívida mais cara, né? E organizar o orçamento. Esse negócio de renegociação de dívida realmente funciona? Ou a gente se endivida mais, porque daí dá uma aliviada e você acha que tá tudo bem e você começa a se endividar sem perceber? Como a gente faz para começar esse ano e para dar uma equilibrada na vida financeira, não é? Bom, Rúbia, é o seguinte, tudo começa através da organização, né? Uhum. Eu sempre costumo dizer que o 13º e as dívidas, aliás, na verdade, os impostos, né, a ser pagos, vem num período bem complicado, né? Que já entra junto com o fim do ano, que é uma Pois época de é. festa, Natal, Ano Novo. E aí, como se planejar? Então, vem tudo através da organização. Mas, o que acontece? As dívidas, elas estão ali, elas vêm, não tem como, né? A ideia é você remanejar, realmente. Em vez de você pagar as dívidas mais caras, é mais interessante você pegar as dívidas mais essenciais, né? Porque hoje Uhum. nós temos coisas que não tem como nós abrirmos mão, né? Exato. Água, telefone, luz. Então, assim, são muitas coisas assim mais importantes para você colocar, não necessariamente os mais caros. Sim. Cartão de crédito, né? A gente vai falar um pouco depois sobre o cartão de crédito, né? Se ele realmente é o maior vilão, ou o vilão, na verdade, é uma outra situação ali. Uhum. Mas o cartão de crédito é uma coisa assim que precisa ser paga, né? As pessoas têm costume de pagar sempre o mínimo do cartão de crédito e é onde que
os juros são altíssimos e é onde você acaba se endividando mais ainda, acaba virando uma bola de neve. Então, é mais interessante você remanejar os gastos essenciais, aqueles gastos que tem, aquelas dívidas que já tem, pode acumular mais juros, né? E algumas coisas, como banco, outras coisas que você possa renegociar, talvez seja interessante também, tá? Então, por exemplo, os bancos mesmo, né? Eles preferem, claro, receber ali o mínimo do que não receber nada. Exato. Então, seria interessante você entrar em contato com o seu gerente, olha, tem uma dívida assim, tem uma dívida de outra forma, então, como que eu posso ali reorganizar essa dívida e passar mais para frente, para a gente poder se organizar. Então, talvez isso também, essa conversa e bate-papo com o seu gerente, também seja interessante. Muito bem. Vamos ver se a Maria conseguiu ajustar o microfone para a gente poder conversar com ela. Seria muito interessante, né? Porque a gente está falando aqui de planejamento financeiro e isso impacta na nossa saúde mental. Maria, você está me ouvindo? Vamos ver se eu te ouço agora. Vamos lá, bom dia. Ah, não consigo te ouvir, a gente não consegue ouvir você. O teu microfone tá ok? Tá tudo certo aí? Tá ok, né? A gente não consegue te ouvir. A produção vai falando com você para ver se de repente você desconecta e conecta de novo, tá? A gente que vive no ao vivo e com internet, né? É interessante que às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas a gente vai tentar, porque seria muito bom a presença e a participação da Maria, que é psicóloga, gente, e a visão, né, da psicóloga é maravilhosa quando a gente fala da questão financeira. Foi, Henrique? Deu certo? Vamos ver, Maria, vamos tentar de novo. Ah, uhul! Me ouvindo? Agora sim, ao vivo é assim mesmo, gente, tá tudo certo. Tecnologia. Isso ajuda, às vezes não ajuda tanto, né? Mas o importante é que você tá com a gente, vamos lá. E se não der certo, a gente vai tentando, tá? E fica tranquila. Eu quero dar um bom dia mais uma vez para você. Importante demais sua presença com a gente aqui. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né, da organização financeira, do endividamento e de um impacto no nosso psicológico. Isso realmente afeta, levando pessoas até uma depressão profunda, não é? Sim, é uma relação da saúde financeira. Bom dia, primeiro, né? Que vocês não me ouviram. Bom dia. Obrigada pelo convite. Mas essa relação da saúde mental e a saúde financeira é uma relação que uma impacta a outra, né? Tanto a saúde mental, ela pode impactar a nossa saúde financeira, porque a pessoa ansiosa, ela vai tomar decisões menos assertivas, a depressão vai paralisar a pessoa a buscar ajuda, como a saúde financeira está diretamente, né, que você já falou, trazendo aí uma ansiedade, depressão, burnout. Então, assim, é uma relação muito forte nessas duas áreas que a gente está falando. E como você falou aí nesse início de ano, falando aqui da parte psicológica, o que a gente precisa, talvez uma sugestão, é a pessoa não tomar decisões muito ligadas às emoções, porque quando começa a ter problema de endividamento, que as contas começam a não fechar, vem vergonha, vem medo, vem uma fuga, né, da realidade. Uhum. Nem olhar para o boleto, não quer abrir uma fatura de cartão de crédito, e aí é um momento onde as pessoas começam a tomar piores decisões, né? Então vem uma culpa, aí ela não quer dividir isso com familiares, buscar uma solução mais rápida, é onde pega empréstimos mais altos e começa uma bola de neve que pode ficar muito difícil de sair. Então, é entender que é o momento de estar mais racional, de buscar ajuda, de buscar, porque assim, o que a gente vê que acontece muito é buscar um empréstimo para pagar outro, é buscar um empréstimo para pagar uma fatura de cartão de crédito, e muitas vezes empréstimo com juros altos, porque a pessoa se sente culpada, né, até para falar com o gerente de banco, entra no aplicativo, o primeiro empréstimo que vê ali, faz com juros sem avaliar a capacidade de pagar aquela dívida, e aí só vai complicando a situação, né?
Exatamente, né? Você sabe, 90% das pessoas endividadas relatam um impacto negativo na qualidade de vida, né? É a nossa mente respondendo quando o dinheiro vira um problema constante. E esse estresse financeiro, ele pode se manifestar fisicamente, né? E a gente precisa estar atento, quanto a isso. Agora, Alex, o pessoal tá pensando em casa, 13º, chega o momento do arrependimento, né, agora você vai olhar para trás e fala: "Caramba, não sobrou nada". Quem gastou tudo no fim do ano, tem saída ainda? Vai fazer como? Né, porque já começa o ano meio perdido. Se o 13º ele vem como você disse, em um momento em que a gente precisa ter aí muita orientação e muito discernimento. E isso vai lá para a saúde mental, porque veja bem, você trabalhou o ano inteiro. Aí, final do ano, você vai automaticamente pegar férias, né, acho que 90% das pessoas pegam férias no final do ano. E aí você pensa: "Ah, trabalhei o ano inteiro, poxa vida, eu mereço um presente, né, eu vou tirar férias, então eu vou pra praia, vou gastar um pouquinho, já vem o 13º mesmo, e tá tudo certo". Mas aí quando chega janeiro, a gente vai e olha pra trás e fala: "Poxa, eu gastei tudo no 13º, e agora vou ter que começar do zero". O 13º ele vem para ajudar ou ele acaba, tipo, entre aspas, assim, atrapalhando, porque nos dá uma sensação de que a gente está podendo, e essa não é a realidade do brasileiro. Na verdade tudo é formatado, né, para você consumir, para você gastar, né, porque veja bem, o 13º ele vem, como eu já disse, num período meio complicado, ele vem Sim, antes das festas de fim de ano. ele vem como suporte, se você parar para analisar. Exatamente. E aí, você tá com aquele dinheiro ali, e Sim. você se você não tem uma orientação, se você não tem uma mentalidade ali de: "Pô, espera aí, isso daqui é para mim poder pagar as minhas contas, né, porque vai vir janeiro, vai vir IPTU, vai vir todos os tipos de contas aí no início do ano". Uhum. E aí, eu preciso ter aquela mentalidade, esse dinheiro não é para isso. Mas, com a cultura hoje, eu acredito muito nisso, com a cultura que nós temos hoje no Brasil, né, Uhum. é um pouco complicada. Por quê? Porque a gente não tem essa mentalidade de falar, a gente não teve essa mentalidade de falar sobre finanças na escola, pelo menos eu não tive, Eu né. também não, aham. Hoje em dia tá totalmente diferente, né, as pessoas agora, se eu não me engano, tá tendo educação financeira nas escolas, mas nunca teve. E o tabu também de a gente falar sobre isso em casa, né, a gente vai falar sobre dinheiro, não é legal, pô, tem dinheiro, não tem dinheiro, e aí? Pai e filho não conversam sobre isso, né, simplesmente o filho pede dinheiro, o pai fala: "Não, não tenho", mas por que que eu não tenho? Ou por que que eu não quero te dar o dinheiro, né, então Uhum. existe toda essa questão, então precisa dessa organização. E aí chegou janeiro, gastei todo o meu 13º, o que que eu faço? Como eu disse, vamos remanejando as dívidas essenciais e vamos tentando renegociar as dívidas que a gente consiga renegociar, né. Como a doutora falou, as pessoas utilizam muito de empréstimos para poder quitar o cartão de crédito ou até mesmo aí o outro empréstimo, né, a gente faz um empréstimo para quitar um outro empréstimo, Uhum. e aquilo vai virando uma bola de neve, porque os juros é muito alto, são juros altíssimos. Então, não é interessante. Então, a primeira coisa, né? Chegou, gastei todo o 13º, não tem mais jeito, as dívidas estão batendo na porta. Primeira coisa, não fazer novas dívidas. Não pegar empréstimo para quitar, renegociar as dívidas que você pode renegociar e automaticamente aí quitar as dívidas com um pouco de dinheiro que sobrou, porque precisa, né? Senão você vai ficar sem luz, você vai ficar sem água, você vai ficar sem telefone. Então, infelizmente, é dessa forma. Organização, acho que é a palavra. Então, né, hoje nós trouxemos aqui a informação do IPVA, que já está disponível, né, aqui para o estado de São Paulo, para você fazer o pagamento. Então, agora pagando, agora você viu que tem um desconto, né? Um desconto se você paga à vista agora, ou então você pode parcelar. E se você deixar para pagar em fevereiro, você não tem mais esse desconto. Qual que é a sua dica aí quando a gente vê esse desconto do IPVA ou o parcelamento do IPVA? Qual que é o mais assertivo? Depende da sua situação, né? Se você tem ali o dinheiro para pagar à vista, seria talvez interessante você pagar à vista até mesmo pela questão do desconto, Uhum. né? Se você não tem o dinheiro, talvez o parcelamento seja interessante, desde que você se reorganize, né, para a quitação daquilo.
como eu volto a dizer de novo novamente, tudo é questão da organização ali. Você precisa ter essa mentalidade, que existem dívidas, existem as contas. Então você não pode mais fazer dívidas para poder quitar as contas que você já tem. Então, perfeito. essa é a dica. Agora eu tenho dinheiro para pagar o IPVA, ok? Mas eu tô pensando lá na frente. Poxa vida, eu vou guardar o dinheirinho aí, não sei como é que vai ficar os próximos meses. Seria mais assertivo parcelar ou eu vou lá e pago tudo à vista? Quando eu tenho ali a reserva, só que eu não sei o que vai ser lá na frente, entendeu? Então, aí eu Sim. preciso de ter um manejo assertivo. Eu acredito que a quitação das dívidas é o mais essencial. Mas eu Perfeito. acredito também que se pagar primeiro também é interessante. Por mais que você guarde o mínimo ali que você consiga, 10, 20, 30 reais, fala, pô, mas Alex, 10, 20, 30 reais vai resolver minha vida? Para quem está endividado, para quem está com um problema financeiro, ajuda e muito. Porque você vai ver lá na frente o seu problema. Mas vamos pensar no hoje. Tá? Então a gente não pode deixar também as dívidas de hoje aflorar. Por quê? Porque pode virar uma bola de neve. Então é interessante sim você guardar um pouco para você, mas o foco agora seria as dívidas, tá? O foco agora seria quitar as dívidas, quitar o IPVA, fazer tudo certinho ali. Se você tiver dinheiro, é interessante você pagar também ali para evitar os juros, né, das parcelas. Mas se não tiver jeito mesmo, não tem problema parcelar, tá? Não tem problema parcelar. A parcela, ela vem para ajudar, desde que você tenha uma mentalidade que aquilo existe. Exato. Né? Então, parcela, ela não é um vilão, assim, né? Os juros da parcela, dependendo da situação, estamos falando aí da questão do IPTU, IPVA, essas coisas, que tem uns juros baixos, então sem problemas nenhum. O complicado é o cartão de crédito, que o cartão de crédito, se você pagar o mínimo, você vira numa bola de neve complicado, porque os juros é altíssimo. Neste caso aí, eu já não aconselho você fazer. São juros altíssimos e tiram nosso sono. Maria, nossa relação, vamos lá, nossa relação com o dinheiro, ela precisa ser ensinada, né? A nossa educação financeira precisa vir desde a infância. Mas como temos gerações que não tiveram a oportunidade, né, de ter essa educação financeira, é possível a gente romper esse ciclo de hábitos ruins e reescrever uma nova história financeira, mesmo que a gente venha de frustrações com as nossas finanças? Sim, é possível, não é mágico, né? Não é fácil. Quando a gente fala da educação financeira, quando a gente fala de educação, a gente fala mais de informação, de como lidar. E eu acho que o problema maior não é a questão da educação assim, em si, porque todos nós, a maioria pelo menos, sabe que a receita, a solução é gastar menos do que ganha. Né? A maioria das pessoas tem noção de qual o investimento, como investir, ali, que seja o básico, não precisa ser um expert em investimentos. Então, acho que o problema maior é a nossa forma de funcionar em relação ao dinheiro. E aí é que entra um trabalho de psicólogo, que eu acho que a gente precisa trazer mais psicólogos para trabalhar a questão do dinheiro na clínica. Porque aí é que a gente vai entender por que a pessoa comporta dessa forma em relação ao dinheiro. É por causa de um histórico de vida, pessoa que viveu com muita escassez, quando começa a ganhar dinheiro, tem dificuldade de guardar dinheiro. Eu vejo muito na clínica pessoas que têm dificuldade em sustentar ter dinheiro. A pessoa ganha dinheiro, ela quer ficar livre do dinheiro muito rápido. Isso por quê? Porque está envolvendo culpa, está envolvendo uma sensação de fracasso. Então, mais do que educação, a gente precisa ter psicólogos, ter profissional da saúde mental para estar ajudando as pessoas a entender a forma que a gente se relaciona com o dinheiro. A gente atende na clínica, não é só pessoas que têm renda baixa, não, é pessoas que têm renda altíssima, que poderia estar vivendo uma vida financeira muito tranquila, nunca consegue sair das dívidas.
Então, é muito mais essa questão das emoções que envolvem, desses gatilhos mentais, desses vieses cognitivos, que nos atrapalham muito na hora de lidar com o dinheiro. Excelente, Maria. Agora, quando a gente fala dessas frustrações ao lidar com dinheiro, a questão do 13º que a gente está falando hoje aqui, porque isso aconteceu há poucos dias, né? O ano passado, aí em dezembro, todo mundo, né, com o 13º em conta, 13º em mãos, e aí aliado com as férias, com o final de ano, família, Natal, aí gasta o 13º, chega em janeiro, vem as contas, e a gente sabe que janeiro é pesado, e aí você gastou o seu 13º, ou então gastou aquele recurso que você tinha lá nas férias e tal, e aí vem uma culpa muito grande, né? Como é que essa culpa pode impactar esse início de ano e talvez até o ano todo, quando a gente fala sobre saúde mental? Eu acho que assim, o principal motivo que as pessoas às vezes gastam o 13º, né, o 13º é um exemplo, que eu acho que envolve muito um gatilho mental que a gente trabalha, que é o gatilho, que é um viés cognitivo, que é o viés da contabilidade mental. A Uhum. pessoa, se ela não tem uma clareza, se ela não consegue enxergar lá na frente as finanças, né, não precisa ser sistemas muito robustos para fazer isso, um papel de pão, mas a pessoa precisa ter uma visão lá na frente, não só do que gastou, mas como que ela gostaria de usar o dinheiro. E aí, quando chega a época do 13º, ela começa a comprometer aquele dinheiro para várias coisas. Uhum. Fica aquela contabilidade mental, 13º eu vou comprar presente, eu vou viajar, eu vou comprar material escolar, só que aí compromete o dinheiro para várias coisas e no final as contas não fecham. E aí, respondendo a sua pergunta, é a hora que vem a culpa. E como que a maioria das pessoas lida com essa culpa é não querer olhar para a situação. Eu tenho, né, os clientes, quando começam comigo, eles falam, eu só vou olhar para a minha fatura no dia da sessão, porque eu não dou conta de olhar. Me traz muita ansiedade. E aí que começa a piorar o problema, né? Porque a pessoa evita, não vou abrir uma fatura, não vou olhar para isso, uma hora dá certo. Aí vem um pensamento mágico, outro viés cognitivo, lá na frente dá certo. E a pessoa vai empurrando aquilo. Então, a gente sabe que lidar com dinheiro starta muitas emoções, né? Raiva, vergonha, medo, ansiedade. Então, é a gente acolher essas emoções, saber que ao lidar com dinheiro essas emoções vão ser ativadas, mas não se paralisar por causa disso, porque fechar os olhos para o problema é piorar muito essa questão, esse problema, e a conta chega, né? Ele não some por si só o problema. Exatamente. A conta chega. E principalmente a conta do cartão de crédito, né, que é uma coisa meio que ilusória, assim, a gente olha lá aquele, não é um dinheiro que está na tua conta, é um crédito que você tem. E aí você fala: "Poxa vida, né, tá aqui, vou utilizar". Aí você sabe o cartão de crédito, gente, ele aparece, em 85% das dívidas. Ele pode ser um aliado, ele pode ser um vilão, e a gente precisa aprender a usar. Aí eu pergunto para o Alex, quais são as 3 regras de ouro, né, para o uso consciente do cartão? Só eu sei que tem muitas, regrinhas que a gente pode usar, mas as 3 primeiras regras, assim, que você considera, fundamentais para a gente usar com mais assertividade o cartão de crédito, que é algo que, assim, você está com um crédito, e você vai ter que pagar isso depois, né. E aí, às vezes, depois eu quero falar com a nossa psicóloga sobre isso, porque a nossa mente, ela dá uma reviravolta, e quando você vê lá aquele zerinho, você fala: "Uau, né, tô rico", mas aí depois a conta vem, não adianta. Então, passa pra gente aí regras de assertividade no uso do cartão de crédito, se é que tem, vamos lá. Bom, primeira coisa, eu não considero o cartão de crédito como um vilão, Uhum. tá? Apesar dele ser, vou explicar por quê. O cartão de crédito ele vem para auxiliar a organização financeira. Por quê? Eu gasto tudo, cara, que eu vou comprar, meus gastos, é tudo no cartão de crédito. Uhum. Por quê? Porque eu deixo o meu dinheiro guardado, né?
e recebi meu salário, guardei meu dinheiro e vou gastando no cartão de crédito. E ali eu consigo ter o meu controle, né, do que eu gastei, como a doutora mesmo falou, não precisa ser expert na área de finanças, um básico, um papelzinho de pão, mas anotar todos os gastos que você teve. Eu fui na padaria, anotei, eu tomei um cafezinho, por mais barato que seja, vamos anotar, eu comprei uma bala, vamos anotar. Por quê? Porque você precisa ter esse controle, para que dê certo esse auxílio do cartão de crédito para ajuda na organização financeira. Só que as pessoas hoje em dia, infelizmente, fazem totalmente ao contrário, né? Eles usam o cartão de crédito como um complemento. E é aí que ele se torna o vilão, entendeu? Perfeito. E, como você disse, 85% das pessoas fazem isso. Então, o que acontece? Eles gastam, né? Vou receber o 5º dia útil, gasta todo o dinheirinho, e aí chega lá, mais ou menos pro meio do ano, no meio do mês, né? Acabou o dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou completar agora com o cartão de crédito e começo a gastar no cartão de crédito. E aí chega o próximo 5º dia útil, a fatura do cartão de crédito chegou. Sim. E aí? É onde começa a desorganização, começa a se perder. Então, a ideia é, utilizar o cartão de crédito é essencial? Depende da sua mentalidade. Se você tem a mentalidade de que o cartão realmente é crédito, como você mesmo disse, perfeito, isso vai auxiliar muito na sua quitação. Por exemplo, como eu disse, eu uso bastante, porque eu abro toda hora o aplicativo para me ver como que tá, para me ver o que eu gastei, o que eu não gastei, né? Eu faço aquela conciliação, tá batendo realmente meu cartão com o meu papelzinho de pão ali, a minha planilha, enfim, da forma que você quiser utilizar. Maravilha, dessa forma, legal. Outra dica, limite, gente. Limite do cartão de crédito. Muitas pessoas, a hora que o banco entrega assim, ó, só aumentou o limite do cartão de crédito. Pô, né, faz aquela comemoração, tô com o meu cartão de crédito tem 20 mil de limite. Tá, e aí? Você consegue pagar 20 mil? O dinheiro não é seu, não adianta nada. Então, essa é mais uma dica, gente. Limite de cartão de crédito, para você que não tem aquela organização, não tem aquela mentalidade, ou tá começando a querer trabalhar isso na sua cabeça, gente, limite do cartão de crédito é o mínimo ali do valor que você recebe, tá? Realmente para você não ultrapassar isso, né? Então, se o limite tá ali lado a lado com o que você ganha e com o que você recebe, maravilha, perfeito. A hora que você for gastar, ele vai bloquear, pronto, acabou. Então, isso é também uma dica de ouro, gente, limite. E a questão da mentalidade com o cartão de crédito, pensar que ele é para crédito e não complemento. Pagar o mínimo? Nunca, jamais, nunca pague o mínimo do cartão de crédito. Os juros é absurdos, não é alto, são absurdos. Olha isso, então, gente. Esquece, isso aí, pagando o mínimo do cartão de crédito, vai virar uma bola de neve. E isso realmente é um problema muito sério que as pessoas fazem também, tá? Pagar o mínimo do cartão de crédito. Poxa vida, tá aí, ó, 3 super dicas, né, que o Alex acabou de passar pra gente utilizar o cartão de crédito quando a gente precisar, né, com mais assertividade. Agora, vamos lá, consumismo, endividamento, né, muitas vezes aí ligados à autoestima, à comparação, e essa comparação vem impulsionada pelas redes sociais que estão presentes cada dia mais na vida da gente. Então, eu pergunto para a nossa psicóloga aí, né, como é que a gente faz, como é que a gente tem o autocontrole para não gastar por impulso, tentando manter um padrão que não é nosso, Maria, porque a gente precisa de entender que a comparação, a rede social e tudo isso que nos cerca, às vezes nos incentiva a perder o controle, principalmente na hora de gastar. Bom, quando a gente fala dessa comparação, nós somos seres sociais, é normal a gente comparar com o outro, né? Isso até certo ponto é saudável, mas a gente precisa ter esse autoconhecimento. Aí é que entra essa questão de entender nesse autoconhecimento, para a gente saber o que é meu, o que é valoroso para mim, o que importa para mim, o que é do outro.
E quando a pessoa não se conhece, não entende, às vezes ela fica muito refém dessa comparação com o outro, dessa busca de status. Então, isso seria uma questão. E quando você fala do autocontrole, já tem estudos que mostram que a gente não consegue ficar no autocontrole por muito tempo. Uhum. Então, uma dica e uma proposta é a gente não nos colocar à prova o tempo todo. Por exemplo, ter um limite de cartão de crédito que a gente não consegue pagar. Colocar ali, a gente ficar à prova desse autocontrole o tempo todo. Então, é o que o Alex falou aí. O limite do cartão, ele não tem que ser definido pelo banco, ele tem que ser definido pela gente. A gente precisa entender até qual que é o limite que eu posso gastar no cartão para se organizar ali. Porque senão vai depender desse autocontrole. Na hora ali de comprar, de estar numa loja, de fazer uma compra, se você está mais triste, se você está ali num dia mais difícil, fica muito mais difícil esse autocontrole. Então, a gente fala da gente preparar o ambiente, para a gente não precisar se colocar à prova o tempo todo. Colocando esse limite de cartão de crédito, né, no limite que dá para pagar, é uma forma de fazer isso. Ter listas de compra, ter prioridades, esse autoconhecimento, né, tudo são estratégias aí que a gente vai utilizando para facilitar o processo, né? Porque senão o racional brigar com o emocional é uma luta perdida. O nosso emocional tem até uma metáfora interessante que fala que é o elefante e o condutor. Então, o condutor está em cima do elefante e quer que ele vá para um determinado caminho. O condutor, ele representa o nosso lado racional e o elefante representa o nosso lado emocional. Esse condutor querer levar o elefante na marra ali, na briga, ele perde, porque o elefante é muito mais pesado que ele. Então, a gente precisa ter estratégias para liberar o caminho para o elefante mais rápido. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento, ter estratégias inteligentes para o elefante seguir onde a gente gostaria que ele fosse. E isso é uma metáfora para mostrar essa relação do nosso lado racional com o emocional e que a gente sabe que, falando de dinheiro, o emocional é muito mais forte do que o racional. Uau, hein? E que elefante, né? Vamos falar a verdade. Agora, eu perguntei para Maria essa questão das redes sociais, né? E eu gostaria de ver com você também, Alex, falar contigo sobre a rede social em si, não só a rede social em si, mas o e-commerce, né? Esse jeito que nós aprendemos de comprar no sofá de casa, né? Então veja bem, olha só, não vou falar que é armadilha, mas é assim, ó, você tem o cartão de crédito, tá? Com um limite aí, com vários zerinhos ali. Você fala, poxa vida, eu não tenho esse dinheiro, mas eu tenho no cartão de crédito aqui. Aí você abre um aplicativo que tem tudo que você quer comprar, que você deseja, né? Que você olha assim e fala, nossa, eu quero isso. Aí do outro lado você tem um cartão de crédito aqui. Você não precisa levantar do sofá, você só vai clicar, né? E a compra está feita, daqui 3 dias chega na sua casa. Qual que é o impacto que essa facilidade de compras e o cartão de crédito, a gente faz tudo pelo celular. Qual que é o impacto disso na nossa vida financeira, né? Como que você avalia essa facilidade, né, que tem chego para a gente? Bom, a questão do e-commerce, né, do celular em si, né, chega a ser uma armadilha. Então. Por quê? Tudo é formatado, né, para o nosso consumismo. E o seu celular, a gente, não sei se vocês já imaginaram, mas o seu celular, ele te ouve.
entendeu? Então, E ouve. não, sério, perceba para você ver que mesmo ele desligado, ele te ouve. Sim. Porque às vezes você tá na sua casa e fala assim, nossa, eu preciso comprar uma geladeira nova. Daqui a pouco, Daqui a pouco, a hora que você abre a monte de sua ação, geladeira. vem lá, as lojas todas, um Aham. monte de promoção de geladeira. E você vai passando. E aquilo fala, nossa, porque eu acabei de falar de geladeira, né? Só que aquilo já estava formatado para você comprar ali, né? Então hoje, assim, é muito complicado. E hoje, se a gente for parar para pensar, neste exato momento, 90% das pessoas estão num celular. Verdade. Estão na tela de um celular ou até mesmo de um computador, né? E aquilo vai passando todas as coisas. Às vezes você olha lá no e-commerce, até mesmo comida, né? Nos aplicativos hoje de foods. E aí você começa passando. E aí você vai vendo lá, poxa, uma marmita, né? Pô, acabei de sair do meu trabalho, né? E aí você passou ali o Natal e o Ano Novo comendo bem, né? Ver aquele momento de comida boa. Você não quer voltar de novo para sua marmitinha, entendeu? Então, não, eu vou aproveitar Só e vou hoje, pegar né? só hoje, Só né? hoje. Eu vou aproveitar aí, cara, e vou pedir. Aí isso na segunda, né? E na terça a mesma coisa. Na quarta. Aí a hora que chega quinta e sexta, fala, pô, comi a semana inteira, né, pedindo comida por delivery, agora no final de semana eu não vou deixar de pegar, né, e aí já foi aí 150, Nossa, R$200, verdade. né, e isso vai pesando, né, e tudo isso, claro, no cartão de crédito, Claro, porque vai geralmente tá você lá, ali né? e tal, tá Aham. tranquilo, tá suave, e aí a questão, você tá anotando isso? Com certeza não. Porque se você estivesse anotando, você ia falar, peraí, já gastei R$200 só nessa primeira semana com alimentação, né, com comida no delivery. Se eu tivesse feito a minha marmitinha ali e tal, ficava um pouco mais barato. Então, é essa mentalidade que a gente precisa ter, né? A gente precisa ter essa felicidade de comer uma coisa diferente e tal, no final de semana. Maravilha, você não precisa abrir mão também daquilo, mas você precisa ter limites, né? Você precisa colocar limites ali e imaginar, final de semana é final de semana, dia de semana é a hora da gente se organizar ali, até mesmo por questão de saúde, né? Sim, claro. Não faz bem também você fazer isso. E da mesma forma acontece também aí com os eletrodomésticos, as outras coisas aí dentro do e-commerce. Muito bem. Agora, 8h43, produção me avisando que nós temos algumas perguntas, então a gente já vamos responder, então, as perguntas dos nossos telespectadores. Eu quero saber o que o pessoal de casa está falando, né, sobre essa organização financeira de início de ano. Eu acho que pega aí uma galera, né, mais de 80% das pessoas aí acabam parando para analisar só agora, né? Porque começa a chegar boleto, e chega boleto e tal, e hoje é tudo mais automatizado, mas tá lá no celular. E aí foi o que a Maria disse pra gente, nossa psicóloga, tem gente que até se nega, né, a abrir o aplicativo, e a gente precisa olhar de frente, porque nós somos adultos, apesar da emoção do dinheiro ser uma emoção meio que de criança, né, porque você olha ali e você fala, uau, né, eu quero. E às vezes você não pensa na consequência da sua ação, mas a gente precisa bater de frente ali, encarar e vamos embora, a gente vai conseguir. A gente só não pode repetir, né, as mesmas ações que levaram a essa reação do endividamento. É bem delicado, sem julgamentos, mas a gente precisa só se atentar, porque a gente consegue sair disso. É só a gente não repetir as mesmas ações, tá bom? 8h44, vamos lá. Pode colocar na tela, produção, temos perguntas para os nossos convidados. A Paula Fernandes, do Jardim Campos Elíseos. Muitas pessoas escondem dificuldades financeiras até da família. O que leva alguém a guardar esse sofrimento sozinho? Vamos lá, nossa psicóloga, responder por gentileza a Paula, do Campos Elíseos. Boa pergunta, viu, Paula? Vamos lá. Sim, isso é muito comum mesmo. E eu acho que muito essa dificuldade essa questão de esconder até de familiares, de conversar sobre dinheiro. Primeiro que a gente não tem muito esse hábito de falar sobre dinheiro. Quando ele surge nas famílias, muitas vezes surge em forma de brigas. Então, isso já justifica essa dificuldade, porque sabe que vai ser julgado. Aí vem a vergonha, a culpa, medo, então a pessoa evita até o último minuto ali, e enquanto isso, o problema vai crescendo, né? Porque para não falar com a família, para não buscar ajuda mais próxima,
ela vai para empréstimo, ela vai para soluções aí que pode piorar muito o problema. É a comunicação, né, gente? Precisamos falar. É que o Alex trouxe logo no início do programa que as famílias costumam não falar sobre o sistema financeiro da família, né? Ah, pai, eu tô precisando de um dinheiro. Não, não tem. Mas peraí, não tem por quê? Será que não tem? Será que, ao invés de falar não tenho, não tenho, teria que ter uma resposta um pouco mais assertiva? Não sei, Alex. O que a gente fala quando a criança vem e pede um dinheiro e você acha que esse dinheiro, nesse momento, não é assertivo você oferecer para a criança? Ao invés de falar não tem, a gente fala o quê? Boa pergunta. Sempre foi um tabu, né? A doutora estava falando agora ali, e eu lembrei de algumas coisas, né, da minha infância, Sim, né, em sim. relação ao dinheiro. E a gente sempre falava em casa de religião, de política, né, entre outros assuntos, aí, outros temas, mas relacionado a dinheiro, a hora que falava em dinheiro, pegava, né? Então, o que E acontece, aí, né? sempre teve tabu. E, às vezes, a minha avó sempre Aham. me falava assim, sou sujo, como é que é? Não posso ser sujo, sou sujo, mas sou limpinho, eu não tenho dinheiro, sou pobre, mas sou limpinho, uma coisa Aham, assim. sim. Tinha todos esses bordões, umas Tinha, coisas, aham, né? Dinheiro é sujo, tal, mas uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? aham. Então, acho que o interessante é você sentar com a criança, ou principalmente com o adolescente hoje em Sim, dia, verdade. né? Apesar, como eu disse no início também, eu acho que eu acredito que tá tendo agora educação financeira nas escolas, Uhum. eu acho isso importantíssimo. Então, sentar e explicar o motivo. Nossa, não é porque não temos dinheiro, né? É porque não é o Isso, momento, exato. né? Uhum. Não é porque você tem o dinheiro ali que você precisa sair gastando, né? As pessoas hoje em dia não pode ver dinheiro na conta que já sai gastando, Uhum. né? O dinheiro tá ali fácil, né? O cartão de crédito tá ali fácil, né? Como você disse, ver os zerinhos ali. Pô, vamos Sim. gastar, vamos. Na verdade, não, entendeu? Por quê? Porque a vida não é só o hoje, Exato. tem o amanhã. Você precisa viver o hoje, Uhum. entendeu? É interessante você viver o hoje, mas você também tem que lembrar que tem o amanhã. Não viver o hoje como se não houvesse amanhã, né? É o que quase acontece aí Entendeu? nas férias e relacionado com o 13º. A gente vive hoje como se não tivesse amanhã. E chega amanhã, pronto, está ali, né? Dívidas, Amanhã eu vejo o que eu dívidas. faço, né? Tem aquela Amanhã eu vejo questão, o que eu amanhã eu vejo o que eu faço. É faço. verdade. 8h48, mais uma pergunta pra gente, produção? Pode colocar, por favor, na tela. Carlos Henrique do Jardim Garcia. Qual erro financeiro parece pequeno no dia a dia, mas faz muita diferença no fim do mês? Vamos lá, Alex. Você já falou. Isso que eu Eu ia acho que falar. é essa Tem pegadinha aí de comer, né? a questão da comida, eu falo isso por mim também, Aham. tá? Eu tenho essa mania também. Mas eu acredito que tem outras coisas Sim, também, claro. como o cafezinho da manhã, eu vou Nossa. trabalhar, vou tomar um cafezinho na padaria, Uhum. né? E não anotar esse cafezinho dá um problema depois no final do mês. Chegou o final de semana, vamos comer uma pizza? Maravilha, sem problemas nenhum. Só que aí tem o sábado, tem a sexta, tem o domingo, né? E aí vamos comer pizza todo final de semana, vamos tomar uma cervejinha todo final de semana. É saudável? É saudável, mas a gente precisa ter limite. Tudo tem limite, até mesmo nos gastos, até mesmo na alimentação. Então a gente precisa dosar isso daí para a gente não ter problemas depois no final do mês. Exatamente. Se a gente parar para analisar, a gente vai sendo muito guiado pela emoção, né, do que a razão. E aí, depois, vamos arcar com as consequências. Mais uma pergunta, produção, pode colocar na tela para a gente, por favor. Estamos aqui no Estúdio Câmara ao vivo, falando sobre dinheiro, né, sobre a vida financeira que começa a apertar logo no início do ano. Deveria ser o contrário, né? Começar o ano tranquilo, paga as contas aqui, vou de boa, o ano vai ser maravilhoso. Daí, de repente, você viveu dezembro como se não houvesse janeiro, e chegou em janeiro, você não sabe o que fazer. Vamos lá. Renato Avelar, da Vila Industrial. A preocupação constante com contas pode fazer a mente entrar em um modo de alerta permanente? Como isso afeta o nosso
corpo, Maria, alerta permanente, daí nem dorme mais, né? Sim. Sim, isso pode, como acontece muito, né? A pessoa começa os problemas e afetar muito a saúde mental, e afetar a saúde mental é afetar o corpo, né? Porque a pessoa começa a ter insônia, começa a ter ansiedade constante, pode, né? Começa a precisar trabalhar mais para resolver a situação, e aí esse trabalhar mais pode levar a um burnout. Então, é um ciclo que vai retroalimentando ali, que é muito perigoso, né? A gente tem casos de doenças mentais graves aí que vêm da questão financeira. Então, é um assunto que a gente tem que conversar muito mesmo e trazer para as, né, para as famílias, para a roda de conversa, porque o dinheiro, querendo ou não, ele afeta a nossa vida como um todo, né? Isso sem falar no impacto das relações, né, que é um dos maiores motivos de divórcio, é um grande motivo de briga entre pais e filhos. Então, o dinheiro precisa ganhar esse lugar de na família de ser discutido de uma forma saudável, né? Porque se é só discutido como briga, as pessoas evitam, as pessoas não querem ser julgadas, as pessoas têm medo e o problema vai só aumentando aí. Exatamente, né? Precisamos falar mais sobre a vida financeira dentro de casa, né? Conversar com as pessoas que vivem com a gente sobre a saúde das nossas finanças. 8h52, última pergunta e a gente já segue para as considerações finais. Então, produção, vamos lá? Pode ser? A Carla Mendes, do Cambuí. Guardar dinheiro deve ser tratado como uma conta fixa do mês? Como aplicar isso na prática, Alex? Bom, guardar dinheiro é uma coisa muito difícil mesmo. Difícil, né? Não, é Nossa, que demais, é demais. impressionante. Mas precisa virar um hábito, gente. Uhum. Isso precisa virar uma conta fixa, sim. Se pagar primeiro é uma coisa muito importante, né? Porque coloca você também num cenário importante, né? Você também é uma prioridade, precisa ser uma prioridade na sua vida, Uhum. né? Como eu sempre disse, sempre tendo os limites também. Ah, eu Claro. tenho a prioridade, então eu sou a prioridade da minha vida, então eu mereço Aham. tal uma geladeira nova. Então, mas eu preciso daquela geladeira Então. no momento? Uhum. Então tem isso também. Mas sim, você precisa se pagar. Por quê? Até mesmo para você montar uma reserva. A gente estava conversando hoje antes do Sim. programa, né? Você precisa montar essa reserva, gente. Por quê? Porque o cenário de amanhã é incerto. A Uhum. gente não sabe o que vai vir amanhã. Então, precisamos pagar as dívidas, precisamos fazer tudo isso, mas, primeiramente, guardar um pouco de dinheiro, sim, o mínimo que seja, mas você precisa fazer isso. Por que eu falo mínimo? Porque se você está começando a guardar dinheiro agora, você precisa criar o hábito de fazer isso, né? E para você criar o hábito de fazer isso, né, aquilo virar uma coisa na sua vida, você precisa começar mesmo com um pouco, né? Você começa com um pouquinho ali, depois você vai ajustando as dívidas aqui. A hora que você vê, você já está sem dívidas. A hora que você vê, você já está com uma reserva de emergência ali a postos, né? E como ela falou também de coisa fixa, como aplicar isso na prática, seria interessante você colocar isso num CDB que tenha. Isso é muito importante, tá? Colocar num CDB que tenha. Para você poder retirar diariamente, né? Uhum. Você poder tirar no dia ali, não pode ser uma conta, por exemplo, como o Tesouro Direto, também, que é uma coisa fácil de você investir, as pessoas investem muito estando endividadas, tá? Uhum. Não é interessante fazer investimentos estando endividadas, tá? Mas a reserva de emergência não se torna um investimento em si, mas sim aquele momento, aquele dinheirinho que você precisa para o seu futuro. Então você precisa não ter ele retido. Então tem que ser uma coisa com liquidação diária. Muito bem. Esse nome reserva de emergência, hein? Tá certo mesmo? Emergência? É uma emergência? Reserva de emergência? Será que a gente não absorve
emergência, a gente ficar fazendo uma reserva de emergência? Não poderia ser só uma reserva? Você sabe que me chama muita atenção? A Maria caiu, gente, a internet não aguentou, ai que dó. Mas vamos ver se a gente consegue conectar com ela de novo, pelo menos para a gente se despedir. Eu ia perguntar para ela sobre esse nome, emergência, né? Porque está fazendo aí uma reserva de emergência. E daí, o que é emergência para mim, de repente não é emergência para você? Como é que a gente vê o que é emergência, né? E aí você tem a reserva de emergência e fala assim, isso aqui é emergência, eu vou lá, vou gastar. Qual que é a emergência? Matar a minha vontade de comer um açaí, por exemplo. Entende? Então a gente tem que cuidar muito com esse negócio aí de reserva de emergência, tá? E a gente precisa entender um pouco mais, estudar mais, falar mais, conversar mais sobre a saúde das nossas finanças, né? Na nossa casa, com o pessoal, com as crianças, com os adolescentes, explicar que tem, mas agora não é viável, que não dá para esperar, né? Aquele brinquedo, ou de repente, aquele objeto que a pessoa quer, mas que não é o momento e que não há necessidade nenhuma para que ele seja comprado agora e que você pode guardar dinheiro. Ai, eu queria tanto que todos aprendessem. Eu vou falar um negócio para você. Sofri com essa coisa de educação financeira. Não é fácil, não é fácil. E aqui é sem julgamentos. A gente precisa só entender e tentar. Agora, se você não conseguiu, tenta de novo. Se você não conseguiu, tenta de novo. Não conseguiu ano passado? Tenta de novo. Porque uma hora vai ter que dar certo. Né? A gente só vai fazer virar um hábito se a gente continuar tentando, mesmo falhando. Né? Por isso que eu digo sem julgamentos, porque não é fácil. Quanto tempo demorou para você conseguir entender o que realmente significa na sua vida as finanças, o sistema financeiro e a saúde das finanças para você poder viver uma vida em equilíbrio, mais ou menos. Você que trabalha com isso. E muito tempo, né? Muito tempo, apesar de eu sempre fui controlado, sim, né, mas assim, para entender mesmo como funciona, para virar hábito aquilo, exato. Demora muito tempo. Como consideração final, tem uma coisa muito legal, que eu lembrei agora, que isso ajuda muito também. Vamos lá. Você, fazer uma equação, tá? Simples, básica. Eu quero uma geladeira, né? Qual é o preço da geladeira? É 3 mil reais, enfim. Eu vou pegar quanto eu recebo, qual é o meu salário, né? E vou fazer as divisões certinhas lá, não vou falar agora aqui para não entrar em contas, mas você faz as divisões certinhas lá para ver qual é o valor que você recebe por hora. Entendeu? Do seu salário, né? E aí você vai ver quanto da minha hora, ou seja, quanto eu preciso, entendeu? Trabalhar para poder comprar aquele objeto, entendeu? Aí você faz aquele peso. E aí, vale a pena? Nossa, vale a pena ficar 4 dias ali trabalhando para poder pagar aquilo, ou até mesmo mais, né? Se você for olhar hoje, fazer essa equação, eu tenho certeza que você vai cair para trás, porque hoje em dia é bem complicado. Você tem aí, por exemplo, uma pizza hoje, sei lá, custa 70, 80 reais. Exato. Entendeu? Tem pessoas que ganham isso no dia. Ou seja, você precisa trabalhar o dia inteiro para comer uma pizza. Poxa vida. Então, você fala, mas e aí? Vale a pena? E uma geladeira? E um carro? Isso. Exato. Aí você fala, preciso daquilo? Vale a pena? É isso. Vai de cada um, né? Agora 8h59, a Maria voltou, então já vamos para as considerações finais. Ô Maria, obrigada, viu, pela sua participação, pelos seus ensinamentos, essa troca gostosa nessa manhã de segunda-feira, falando de um assunto que deveria ser muito mais falado, muito mais conversado, principalmente dentro de casa, que é a saúde das nossas finanças. Gratidão, viu? Obrigada pela sua participação. Obrigada também pelo convite, foi um prazer estar aqui. E eu acho que, como recomendação final, muito delicado, não é um problema individual, é um problema social, essa questão financeira, né? E buscar esse autoconhecimento, buscar, né, tentar fazer o mínimo aí, olhar para as finanças, que isso pode piorar o problema, e se precisar buscar ajuda, porque acho que tem ajuda aí hoje em dia, essa parte do planejamento financeiro, da organização financeira, tá crescendo muito, então eu acho que tem ajudas sociais aí, tem ajuda na sociedade, né?
se a pessoa não está dando conta sozinha, eu acho que buscar ajuda pode ser um bom caminho. Excelente, Maria. Boa semana para você. Tá um ano maravilhoso. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Alex, vamos lá então, né? Encerrando com você agora, nosso consultor. Ele entende de finanças. Tentou aqui passar para a gente algumas dicas, né? Para que a gente possa melhorar este ano. Claro, sem julgamentos, tá? Não deu certo? Continua, até virar hábito. Isso eu vou levar para mim também. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Doutora também, obrigado pela contribuição aí. E, gente, vamos para cima, que a ideia é essa, como ela falou, como a Roberta falou, torna hábito, tá? Não conseguiu esse ano, vamos tentar o ano que vem, vamos tentar outro ano, vamos. Uma hora você vai conseguir, gente, não pode desistir disso, tá? É devagar mesmo, não tem como ser rápido, tá? É devagar, a gente fala em dinheiro, é muito complicado, mas dá certo, tá? Isso eu garanto. O bom é que no final vai dar tudo certo, a gente espera, né? Então, olha só, agradecendo a Alex, agradecendo a Maria, né, por essa conversa tão necessária e profunda. Eu acredito que vai além de números, né? Porque a mensagem que fica é a gente organizar, né? É sobre organizar o dinheiro, não é sobre ter status, gente, não é sobre ostentar, a gente tem que ter organização, dormir e consequentemente, a gente vai dormir melhor, vai ter mais tranquilidade para fazer as escolhas, mais assertividade, e aí a gente precisa entender que dinheiro e a mente caminham juntos, né? E o desequilíbrio de um acaba desequilibrando o outro também. Então eu espero que você tenha absorvido um pouquinho do nosso conteúdo que a gente preparou com todo carinho, especialmente para você que está aí do outro lado, tá bom? Bom, semana começando, amanhã Estúdio Câmara de volta, a gente vai mudar o foco, o tema de amanhã é a crise mundial da fertilidade. Parou para pensar? Não, né? Então amanhã a gente vai debater por que as taxas de natalidade estão caindo no mundo e como isso pode impactar o futuro e o que a ciência diz sobre infertilidade conjugal. Né? Não se trata de uma decisão geracional simples, não. Embora muitos ainda desejam ter filhos, esse desejo acaba esbarrando em barreiras cada vez mais complexas. Então amanhã a gente vai falar de infertilidade conjugal aqui na TV Câmara Campinas a partir das 8 da manhã ao vivo para você. Daqui a pouquinho, já sabe, né, meio-dia temos Câmara Notícia com informações do Legislativo e também da nossa cidade. A programação da TV Câmara Campinas é feita com muito carinho pelos profissionais do Grupo Mais e especialmente para você que está aí do outro lado. Então fique bem, um grande abraço, uma semana linda para todos nós e a gente se vê amanhã aqui na TV Câmara Campinas. Beijo, valeu, tchau, tchau.